Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para dar continuidade do nosso estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 14. Estamos na segunda parte do capítulo 14 e hoje vamos dar continuidade adentrando no tema catalepsia, ressurreições. Nós falávamos nos últimos encontros, falamos bastante de sonambulismo e agora nós vamos entrar no estudo da catalepsia e das ressurreições. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Sempre lembrando que o nosso estudo é uma mesa redonda e nós buscamos fazer o que Kardec nos ensinou, que é trabalhar sem hierarquia para a construção do conhecimento espírita através do estudo. E é isso aí. Quando se sentirem à vontade e quiserem, podem abrir o microfone, ou pode levantar a mão, ou pode até dar uma piscadinha que eu dou liberdade para vocês falarem, tá bom? É só manifestar de alguma maneira aí. Então, vamos lá. Catalepsia, ressurreições, capítulo 14, item 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico, igualmente, o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Vejam que interessante. Nós vínhamos falando que é através do perispírito que o espírito recebe as sensações, né? Então, se a gente fizer um paralelo com as manifestações físicas, como o olfato, a visão, o paladar, nós temos a sensação pelo corpo físico. Mas a sensação espiritual, ela se dá através do perispírito. E também nós estudamos um pouquinho antes que o perispírito é o quê? O perispírito, ele é matéria. Ele é uma matéria rarefeita, né? É uma matéria levinha, né? Que se comunica com o mundo material e o mundo espiritual, mas é matéria. E é por isso que Kardec fala aqui, ó, a matéria inerte, né, é insensível. A matéria que não tem vida, ela é insensível, né? Não precisa ter dó se pisar numa pedra. A pedra não vai sentir dor. E aí ele fala, ó, o fluido perispirítico, né? O fluido do perispírito também não é. Ele também não sente. Mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo. Qual é o centro sensitivo? O espírito. Então, o perispírito, né, o fluido perispirítico, ele só transmite, ele não sente. Ele transmite a sensação para um princípio inteligente, para o centro sensitivo, que é o espírito, o E maiúsculo. As lesões dolorosas repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Então, as lesões dolorosas do corpo, né, do corpo, eles repercutem no espírito, né? Se eu levar uma facada, eu vou sentir, eu caio, eu espírito vou sentir isso. Como? Por intermédio do corpo físico e do perispírito. Então, ó, as lesões dolorosas repercutem no corpo, pois no espírito, qual o choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. E aí ele continua. É o influxo nervoso dos fisiologistas,
que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicações para todos os efeitos. Então, a gente tem que, nós somos espíritos, na condução entre o mundo espiritual e o mundo material, nós temos o nosso perispírito e nós temos o nosso corpo. O que o espírito sente repercute no corpo físico. E isso a medicina já começa a entender. Então, estamos vivendo momentos de muita doença e muitos problemas emocionais. O espírito está angustiado, ele está ansioso, né? Ele está tendo crises. O corpo físico recebe esse influxo pelo perispírito. E o contrário também. Então, o perispírito é esse canal de comunicação que transmite as sensações do princípio inteligente para fora, né, para o perispírito, para o mundo espiritual, e também do perispírito para o mundo material, através do corpo. Depois Kardec continua. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela secção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Que interrupção que Kardec está falando? Dessa transmissão, né? Então, eu tenho sensibilidade na minha mão, né? Espetar um prego aqui, eu vou sentir. Porque eu tenho nervos na mão. A mão está conectada ao meu corpo. Se tiver uma separação do meu membro ou a secção do nervo, não haverá transmissão. Essa é uma forma da gente ficar insensível. Por exemplo, as pessoas que sofrem um acidente e perdem a conexão com alguma parte do corpo, né? Elas não sentem dor em determinados pontos que elas sofreram lesões, que romperam os membros, que romperam os nervos. Mas também há uma outra forma de haver esse rompimento, essa interrupção da transmissão da sensibilidade, que é sem nenhuma lesão nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação e preocupação do espírito. Ou seja, quando a gente emancipa, a depender da emancipação, do grau de emancipação, a gente pode ficar até insensível ao toque e até alguma coisa desse tipo. E também nos casos de grande sobreexcitação e preocupação do espírito. Nesse estado, fica à vontade, Verinha, pode falar. Caio, parece que eu me perdi um pouquinho, fiquei na dúvida. A emancipação, no caso, é em que sentido? A emancipação, no sentido de quando... quê? Do espírito? Isso, é a emancipação do espírito em relação ao corpo dele. Ao corpo, que a gente está falando aqui de uma pessoa que está viva, né? Está encarnada. Certo. Então, ela se emancipa, ela deixa o corpo, continua com um fio condutor, mas ela está em estado de emancipação. Entendeu? Então é o mesmo que eu sei mesmo, não mudou nada. Não mudou, não. É isso Só a mesmo. emancipação da alma, né, Caio? Isso, emancipação da alma. Está nesse desdobramento aí. Pode ser através do sono, do ato mediúnico, né? É isso, né, Caio? Isso, exatamente. É isso mesmo, Verinha. Tá bem, obrigada. Nada. Bom, e aí Kardec continua dizendo o seguinte: nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Então, o que acontece? Nesse estado de emancipação, e aqui, gente, não é todo o estado de emancipação. Ele está falando de casos específicos, né? Quando é uma excitação muito grande, ou como ele falou, uma sobreexcitação, né?
Nesse estado de emancipação, o espírito ele tá ligado no plano espiritual com uma preocupação intensa, a ponto dele fazer isso aqui que Kardec está falando, ó, atrair para si o fluido perispiritual e retirando e produzindo uma insensibilidade momentânea. Então, o espírito atrai para si o fluido perispiritual e o que acontece com o corpo que está encarnado? Ele passa por uma insensibilidade momentânea. Isso aqui a gente vai chegar lá, mas ele está falando dos casos de catalepsia, em que o espírito está em estado de emancipação, ele atrai para si esse fluido perispiritual a ponto do corpo físico estar ligado por apenas de forma muito precária, com fios muito leves ao corpo ainda. Então, chegando a produzir uma insensibilidade física. Mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. Então, Kardec está falando que também é possível admitir que, em algumas circunstâncias, não é sempre, o próprio fluido perispiritual sofre uma modificação molecular e que lhe retira temporariamente a propriedade de transmissão da sensibilidade. Beleza, Max? Fica à vontade quando você quiser, tá bom? Te retira temporariamente a sensibilidade do espírito. E a Lúcia faz uma pergunta. Mas isso é uma faculdade mediúnica? Ou é uma condição anômala? Aqui, ô Lúcia, um pouquinho mais para frente, ó, o tema aqui a gente está falando de catalepsia. Então, são nesses casos. São casos em que na emancipação ela é tão intensa que o espírito puxa esse fluido perispiritual e também, como ele falou aqui no caso, do perispírito, sofreu uma modificação que ele temporariamente deixa de transmitir essa sensibilidade, né? Então, não é todo caso de emancipação da alma, né? O médium vai se desdobrar. Se você espetar uma agulha nele, ele sente, né? Nos desdobramentos comuns que a gente tem. Mas há casos que essa emancipação, que esse desdobramento é tão intenso que o corpo fica num estado de insensibilidade, parcial ou total do corpo. Fica à vontade, Marleninha. É o Tony mesmo. Fica à vontade, Tony. Esses casos aí de emancipação da alma, eles não são mediunidade, é animismo. É o espírito que emancipa. É igual o caso do sonho, né? Tanto é que os espíritos, uma das perguntas que se faz sobre o sonambulismo, eles começam explicando pelo sonho, que durante o sono o espírito emancipa. É o mesmo caso do sonambulismo, só que o sonho é um sonambulismo rudimentar, porque o sonambulismo mesmo, a pessoa busca na sua memória os conhecimentos que ela tem, né? E se ela tiver conhecimento, sim, de medicina, ela vai detectar doenças em alguém, vai indicar remédio, né? Então, esses exemplos todos aí do 8º capítulo, que está sendo tratado aí nas vendas, o 8º capítulo do Livro dos Espíritos, né? Na segunda parte. É tudo fenômeno da alma, unicamente, né? Desdobramento, catalepsia, sonambulismo, sonho.
Fechou? Perfeito, isso mesmo, Tânia. Então, Kardec está falando justamente disso aí, nesses casos de emancipação, e ele também tinha colocado aqui em estado de preocupação do espírito. Ó, emancipação, grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Então, ele dá essas possibilidades, né? Que o espírito na emancipação ele pode puxar o fluido para ele de uma forma muito intensa, ou também, em algumas circunstâncias, operar uma modificação molecular. E aí ele continua. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada no trabalho não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Ele está trabalhando aqui com a questão da atenção. Quando a sua atenção está muito direcionada para algum lugar, né, onde a sua inteligência, onde o espírito está direcionado demais para algum lugar, né, ou numa preocupação, né, no caso, num combate, aí, né, você tem que se cuidar para não ser agredido e tudo mais. Você não percebe, você fica temporariamente, de forma localizada, insensível, né? Quem pratica esporte deve sentir isso também. Também o corpo está quente, né? Mas às vezes você está tão concentrado em alguma coisa que você chega em casa que você fala, nossa, cortei a perna, não tinha nem visto. Ou porque a sua atenção está muito direcionada. O seu espírito está muito, a sua inteligência pelo espírito está direcionada a um ponto muito específico e determinado. E aí ele continua. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires, né? Então, a pessoa está tão concentrada naquilo ali, no caso dos mártires, né? Está na luta, tá lutando por uma bandeira muito forte, por uma coisa que ele busca, que ele fica temporariamente, parcialmente insensível. Aqui Kardec fala de sonâmbulos, letárgicos e catalépticos, né? E aqui, se eu encontrar, não vou encontrar agora, eu deixei anotado. Ah, tá aqui. Catalepsia é aquele estado em que a letargia, vou começar pela letargia, vai ficar mais fácil de entender. Letargia é o estado que a pessoa parece que morreu. Ela está dura, os músculos estão rígidos, ela está com uma respiração quase imperceptível. E a catalepsia é a letargia, só que parcial. Ela é em determinado ponto. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não? Tem até uma médium, se não me engano, eu posso estar equivocado, então a gente dá uma pesquisada depois, que é Ivone Pereira, se não me engano, que quando jovem passou por um estado de catalepsia mesmo, se alguém souber. Do bebê. Isso. Acho que ela não tinha nem um aninho. É ela mesma, mas ela era bebê, já ia ser sepultada, cara. Olha aí. É. Eu vi eu estou falando o que eu ouvi, né? Eu não li diretamente dela, então fica ao crivo aí da gente confirmar as informações. Mas eu ouvi uma palestra em que o palestrante disse que, como a Marleninha falou, deram como morta, né? Que chegou assim, ela estava no estado de pessoa que estava morta mesmo, de até estar com um cheiro diferente e tudo mais. O que aconteceu? Ela estava no plano espiritual, mas ela ainda estava ligada aqui, mas estava tão identificada lá e num trabalho intenso lá, que passou por esse período aí de letargia, né? Que parecia que tinha morrido e depois ela não sei como, se teve algum trabalho específico magnético, ou se foi... No caso, está no livro Recordações de Mediunidade, dela mesma, né? E ela cita, ela era bebê, assim, eu não sei se já tinha um aninho ou tinha mais, já estava no caixão, mas aí a mãe faz uma oração
faz uma oração à Mãe Santíssima, mas na realidade ela não estava morta, né? É porque a Ivone, ela, nessa última encarnação como Ivone, ela veio com muitos comprometimentos, né? Mas é uma médium excelente. Teve um trabalho, deixou aí um legado para todos nós precioso. Então, nesse livro, o próprio nome fala, né, Recordações da Mediunidade, ela conta esse caso. Fazia parte da trajetória dela, dos compromissos, né? Mas aconteceu isso sim. Marlene é muito amiga. Nossa, eu adoro a Ivone Pereira. Ah, que bom. Então vale a leitura aí. Então, com certeza, a gente vê aí que também através da oração da mãe, né, com muito amor, com certeza com muita doação de fluido, também auxiliou aí, né, no retorno dela, vamos dizer assim, né? Mas fica aí então a confirmação do que eu tinha ouvido numa palestra. Depois Kardec continua dizendo o seguinte: a paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores, que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Então, na paralisia já é uma outra questão, né? É uma questão orgânica, são os nervos, os fios condutores, né? Que já não tem essa condição mais de circulação fluídica. Então, a insensibilidade, no caso da paralisia, vai vir por conta da inaptidão, né? Vamos dizer assim, dos nervos. Item 30. Em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma morte absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Né? Então, em alguns casos patológicos, aí a patologia mesmo, né? Nós estamos falando de doença mesmo, de problemas orgânicos, o espírito há deixado o corpo. E o perispírito só está ligado ainda por fios, pequenos fios, né? Fios fininhos, vamos dizer assim. Por isso que o termo aí faz sentido quando a gente fala que a vida está por um fio, porque com o rompimento desses fios, o espírito teria uma emancipação total do corpo físico, que aí resulta na morte. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Então, nesses casos, que pode durar mais ou durar menos, o corpo pode até começar a entrar em estado de decomposição, mas a vida ainda bate ali. O perispírito ainda está ligado no corpo físico, mas de forma muito tênue. Só lembrando que a parte do livro que nós estamos estudando, a gente está falando de quê? Vocês lembram? Milagres. Então, vocês já começam a ver onde é que o professor está querendo chegar, né? Então, vamos aí. E aí ele continua. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação energética da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver, ou seja, a voltar ao corpo. Então, pode ser que em certos casos patológicos, aos olhos humanos, especialmente quando a medicina é mais rudimentar, uma pessoa esteja com uma aparência de morte. E ela está quase morrendo mesmo, porque o fio que liga o perispírito ao corpo já está muito tênue. Mas a gente sabe que enquanto não romper total, está vivo. E pode ser que o espírito, por vontade própria, né, por uma ação energética, volte, consiga se reerguer,
ou pode ser que por um influxo fluídico estranho no sentido de fora da pessoa, né? Como se fosse um terceiro, que a gente costuma dizer. Igualmente pode ser chamado a voltar ao corpo. Então, quando há uma pessoa nessas condições, é possível, com um influxo muito forte, uma energia muito forte, né? Uma transmissão muito forte, a pessoa que está nesse estado, né? Ela pode voltar ao corpo. E Kardec continua. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. Então, é nesses casos que a gente consegue explicar o prolongamento da vida, né, contra todas as probabilidades. Então, há uma pessoa que está nesse estado, a gente fala, ó, de 24 horas não passa. E está lá, uma semana, 2 semanas, tudo mais. E também no caso de algumas supostas ressurreições. Nós estamos tratando de milagre. Quando a gente ouvir dizer que houve uma ressurreição de uma pessoa que estava ali, e veio uma outra e impôs a mão, e transmitiu o fluido, não há uma ressurreição, porque ressurreição seria no caso da pessoa ter deixado o corpo, e depois ela ter voltado para o corpo. Mas a gente sabe que quando o espírito deixa o corpo, não se liga mais ao mesmo corpo novamente. Então, em alguns casos que nós entendemos, né, como milagrosos, na verdade é isso aqui, a pessoa estava num estado de quase morte, e aí, através de um passe magnético muito forte, ele consegue ajudar o espírito a voltar ao corpo. Fica à vontade, Marleninha. Olha aí, eu ia falar, Lucélio escreveu. Leu o que o Lucélio escreveu, o que é que eu ia falar? Kardec deixa claro que não há ressurreição, como o caso de Lázaro. É isso aí que a gente estuda, né? Que a gente escuta, que Jesus ressuscitou Lázaro, né? Mas, na verdade, Lázaro estava nessas condições. Estava no estado de quase morte. Estava no estado de uma emancipação quase total. A Marleninha estão em sintonia, Lucélia e a Marleninha. É Vamos isso aí. sim, Lucélia, ainda bem, graças a Deus. Então tá tudo, porque eu pensei a mesma coisa. Todos em sintonia. Graças a Deus, né, Ana? Ah, sem dúvida. Então, Lázaro, se alguém quiser contar o caso, fique à vontade. Eu não sou um estudioso da Bíblia, eu não conheço. Eu sei que Lázaro estava no leito de morte já, né? Acho que com a família, se não me engano. E Jesus vai até ele e impõe a mão e tal. E Lázaro... Estava enterradinho já, filho. Ah, estava enterrado? Fazia 3 dias. Nossa. Coitado. Estava enterradinho, né, meninas? Então, já tinha até enterrado Lázaro. Eu achei que ele estava no leito de morte, mas então, já enterrado, Jesus... Eu fui lá em Betânia, no túmulo dele. É interessante. Depois eu vou mandar a foto no grupo. Porque naquela época, né, Ana, me ajuda aí, eles não enterravam igual hoje, Caio. Parece que eles punham um tipo de uma caverna, né? Então deu sorte, ele estava em pé. É. Tem que brincar um pouco, mas é isso aí, ele não estava mortinho, não. E também, se tivesse enterrado, aí morria, né? Porque não ia conseguir respirar. Aí não haveria forma disso acontecer. Mas veja que eu brinquei aqui, né? Vocês estão vendo onde é que o professor Denizar, onde é que Kardec está querendo chegar. Ele vai de pouquinho ensinando para a gente como as coisas funcionam, para depois ele atingir o objetivo dele. E é por isso que ele não fala em ressurreições, ele fala em quê? Supostas ressurreições. Se há uma emancipação total, se há um desligamento total do espírito do corpo,
aquele corpo já não é apto mais a receber vida. Depois a gente sabe que vai nascer num outro corpinho, mas aquele lá já era. Nesses casos dessas supostas ressurreições, continua um fio condutor muito leve, muito tênue, ou usando a expressão de Kardec ali, a vida está por um fio. Jesus faz o que com Lázaro? Vocês imaginem a carga de Jesus. O que era aquilo? Que potência que era aquilo? E traz Lázaro de volta. Lázaro levanta, né? E aí traz essa experiência para nós. A medicina não tinha condições de É avaliar. isso que eu ia falar, né, Caio? Desculpa te Imagina. interromper. Na realidade, os recursos da época para detectar mesmo a morte eram precários, né? Então, é lógico, ele não tinha morrido, estava ali com o fiozinho ainda ligado, né? Tanto é que quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro, que eram Marta e Maria, elas questionam, nossa, Jesus, mas você só veio agora, a gente estava te esperando. Ele fala, calma. É porque Jesus sabia, né? Ele sabia. É mais ou menos assim. Exatamente. A medicina avançou e hoje a gente fala em morte cerebral, né? Se há atividade cerebral ainda e tudo mais. A Lucélia escreveu para nós, verdade. E vamos mais longe na passagem que diz que na morte de Jesus houve ressurreição no cemitério, muitas. Né? Isso não se confirma. Eu desconheço, eu não tenho conhecimento para falar de ressurreições lá na época de Jesus, que são contemporâneas à morte dele, né? Mas se tiver se tiver havido, como a Lucélia está contando para nós, a Lucélia é uma conhecedora do Evangelho, eu sei disso, já percebi. Também não se confirma, porque o que vai acontecer então é justamente esses casos que nós estamos tratando aqui, né? Até tem um parente meu que brincava, falava assim, quando eu morrer, vocês espetam meu pé, porque eu tenho medo de não estar morto e eles quererem me enterrar, né? Porque eu via muita história antiga, né? Justamente por a medicina ainda não ter só tomava pulso, né? Mas depois a gente já fala em morte cerebral e tem uma série de exames aí mais eficazes. Então, Kardec fala que essa é a explicação para o prolongamento da vida, né? Contra grandes possibilidades de morte e também algumas supostas ressurreições. E aí ele continua. É a planta renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila, ou seja, uma fibra pequena e delgada da raiz, né? Tem aquele vasinho que a gente já tirou a plantinha, ficou só a terra. Ou você fala, ixi, essa plantinha aí já era, morreu. Passa uns dias, ela reergue. Por quê? Porque ela continuava com uma fibrila, né? Ou com uma fibra pequenininha, fininha, que a gente estava vendo, ligada na terra. Ela continua puxando nutriente. É mais ou menos isso. Kardec continua. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna um regresso à vida. Então, se há um rompimento total, fluídico, do espírito com o corpo, morte, e não há remédio. E também no caso do corpo, está num estado de degradação, né, que não tem como voltar mais, o corpo não vai ter condições mais de reunir vida, né? Porque o nosso corpo orgânico é assim. Nós estamos aqui porque o nosso corpo reúne condições de acondicionar o fluido, o perispírito. Quando ele parar de ter essa capacidade, nós vamos embora, né? Se algum de nós, ninguém aqui vai perder a cabeça e continuar falando e continuar vivo. Não tem como, porque o corpo não vai reunir mais condições orgânicas de receber a vida, né? Então, são esses dois casos aí que Kardec está falando. E aí ele dá um exemplo, está na Revista Espírita, o doutor Cardon, em agosto de 1863, e a mulher Corsa, maio de 1866. Muito bem, então Kardec passa pela catalepsia aí, que a gente tratou, pelas ressurreições, né, de forma
bastante didática, como sempre, deixando claro para nós como que isso acontece, e aí a gente vai estudando os milagres, né? O que a gente estava chamando de milagre, e hoje nós estamos entendendo que é ciência pura, né? Então, vamos para as curas, né? As curas já são mais comuns, né, entre nós. Todo mundo tem um parente aí que passou por uma cura espiritual, seja no centro espírita, seja na igreja, seja nos benzedeiro, ou enfim. Qualquer pessoa que tenha boa vontade e amor, ela tem condições de transmitir aí bons fluidos, né? E é isso justamente que nós vamos estudar aqui. Curas, item 31. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Né? Então, a gente já estudou que o fluido universal ele é a base da matéria. E ele é o elemento primitivo do corpo carnal e do corpo do perispírito. Ele é a base desses dois. Né? O fluido universal ele sofre modificações e se transforma no corpo e se transforma no perispírito. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Vejam que bonito. Esse fluido condensado no nosso perispírito, esse fluido universal, ele pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O que é um princípio reparador? É um remédio, falando em português claro. É por isso que nós tratamos, né, por exemplo, de autocura. Como é que uma pessoa está doente e ela mesma se cura? É nessa transmissão do fluido, né? Lógico, né, com o apoio dos benfeitores que nos auxiliam aí, mas a gente vê, né, a pessoa fica doente e ela consegue, pela força, pela energia dela, conseguir uma reparação no corpo físico. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Então, a Marleninha, se ela não concordar, ela me corrige. Mas é o caso também das irradiações, né? Trabalho de radiação. Eu acho que ela não vai te corrigir, não. É isso mesmo. Isso mesmo, Verinha. É essa irradiação que o pessoal se reúne e com boa vontade, com pensamento positivo, transmite, irradia, né, os remédios necessários aí com a ajuda dos benfeitores, né, que canalizam e fazem alguma modificação necessária. A Gisele disse o seguinte, ó. Na palestra de sábado, Arthur Valadares fez uma observação sobre a renovação espiritual. Citou Lázaro sobre a renovação da vida. Olha que bonito, é isso mesmo. E é uma renovação mesmo, né? Ele citou, aí ele fez uma metáfora, né? Ele falou assim, do mesmo jeito que Jesus tirou Lázaro da caverna, ele vai tirar todos nós. Muito bonita mesmo, bem lembrado, Gisele. Arlene, eu te vi lá. Eu vim daqui de casa. Eu te vi lá. Gente, eu não Você te vi, estava não. toda de azul, bonita, apareceu no YouTube. E eu vi na minha TV, grandão. Ai, obrigada, pessoal. Aí, tá vendo como é que a gente tem que ficar arrumadinho para sair, né? É isso aí, muito bom. Vamos lá. E aí Kardec continua, né? Ele falava aqui que esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo físico. E aí ele continua. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Envoltório fluídico, seu perispírito, seu envoltório fluídico. O espírito, encarnado ou desencarnado, pode fazer essa transmissão, né?
Então, por isso que ele fala, ó, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado, num corpo doente, num corpo machucado, uma parte da substância do seu envoltório fluídico. E aí ele continua. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Malsã é o contrário de sã, né? Ou seja, é a substituição de uma molécula doente por uma molécula saudável, vamos dizer assim. Então, como é que se dá a cura, né? A cura se dá pelo influxo do seu envoltório, que condensa fluido cósmico universal, no corpo doente. Isso vem do perispírito. Então, a pessoa que aplica, que faz esse influxo de moléculas saudáveis, ela pode estar encarnada ou desencarnada. E aí, mais para frente, Kardec vai explicar. E ele fala que são 3 tipos. É a pessoa encarnada, fazendo esse influxo numa outra pessoa encarnada, né, pessoa doente. O espírito, que faz o influxo através do seu perispírito. E o terceiro, que é o combo, que são os dois fazendo esse trabalho junto. Um encarnado com um desencarnado, fazendo o influxo de uma pessoa doente. Então, vejam como é importante a gente entender isso, até para a gente respeitar, isso a gente tem que fazer sempre, quem tem posicionamento diverso. Essas curas, como eu disse, elas não são só acontecem no centro espírita, não. Isso aí acontece em igrejas, acontece nas benzedeiras, né? Acontece também, como a Marleninha, a gente estava falando um pouquinho mais cedo aqui da Ivone Pereira, quantas mães já não curaram seus filhos, né? Os pais curaram seus filhos, e o contrário também, familiares, por essa doação de fluido. Por isso a necessidade de um lar composto de amor, né? Um lar que acolhe, né? E aí a gente consegue fazer essa transmissão, né? Às vezes a gente chega, eu mesmo, no meu trabalho, às vezes me deixa meio doido, eu chego em casa e minha filha, minha esposa, a gente já dá aquela realinhada. Estou sendo passivo, estou sofrendo justamente esse influxo de fluidos sãos para o nosso equilíbrio e também para o nosso equilíbrio orgânico. Então, nessa substituição, a gente consegue trabalhar aí até com doenças, né? Com questões orgânicas mesmo. Ô, Caio, você explicou muito bem, mas eu só vou À vontade. confirmar aí. Nós somos dínamos, emissores e receptores de fluidos, voluntário e involuntariamente. A gente faz isso. Se eu penso mal, se eu falo mal, eu estou emitindo. O contrário, eu estou emitindo. Agora, quando a gente tem essa consciência, é melhor, que foi o que a Verinha lembrou, que é o caso das reuniões de radiação. Por isso que a gente precisa ter essa consciência, né? Então, se eu sei de uma pessoa doente, eu vou, seja essa doença física ou mental, eu vou enviar para essa pessoa fluidos qualificados, porque os fluidos são neutros, mas eu vou qualificar. E se eu tenho a intenção, melhor ainda. Porque se eu não tenho, mas, pessoa enjoada, e não sei o quê, eu também estou emitindo. Mas se eu tenho a intenção, tenho a responsabilidade, eu vou emitir, né? A pessoa está, por exemplo, com dor de garganta, o Caio está com dor de garganta lá. Eu vou qualificar os fluidos reparadores, que eles penetrem no seu chakra laríngeo, revigorando as suas cordas vocais. Eu vou fazendo isso com intenção. Pronto, né? Se não for a cura, mas vai revigorar. Então, isso é muito importante. É o processo do passe, que é o passe, é a irradiação à distância. E o pior é que a gente faz isso sem saber, às vezes, aí que é grave, né? Então,
nós que estudamos, conhecemos, né, a doutrina, a gente precisa estar atento para fazer isso com intenção. E claro que a gente vai fazer só o bem, né? Lógico. Exatamente. E aí eu relembro que olha o que é Kardec, o que é essa didática. Vocês lembram que ele começou explicando o que era fluido e os fluidos sofriam, né? Eu lembro que na época eu até usei o termo manipulação. A Ana falou assim, não, transformação, né? Porque manipulação é com as mãos. As transformações que a gente faz nos nossos fluidos. E ele falou que são infinitos os fluidos. Tem fluido que revigora, tem fluido que prejudica, porque é o que a Marlene explicou. Se você está pensando lá, o Caio está doente, mas também é chato demais, é um cara insuportável, O que ela está mandando para mim? Pô, está piorando minha doença, né? Então, Kardec foi ali, foi depois, e aí ele deixa a gente na cara do gol. É isso que ele faz. Porque ele foi explicando tudo devagarzinho, a gente entendeu o que é fluido, ele trabalhou primeiro o fluido cósmico universal, depois o fluido, as transformações do fluido, e agora ele está falando nas transmissões, e que essas transmissões podem acarretar em cura, na substituição de moléculas malsãs, ou doentes, ou agredidas, por moléculas sãs, saudáveis, que vão revigorar a pessoa. E aí ele continua dizendo: o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Inoculada é transmitida. Então, o poder curativo, pois, está na razão direta da pureza da substância transmitida. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, veja, depende da pureza da substância, mas também da energia da vontade, que quanto maior, mais abundância na emissão fluídica. Ou seja, dá para ir em reunião pensando como é que vai terminar a novela? Não dá. Porque aí a nossa vontade vai estar viciada. O nosso influxo vai ser menos potente. Então, Kardec vem mostrar para nós, por A mais B, por isso que quando a gente faz Coen, eles explicam, o que for da rua, deixa para a rua. Aqui, fechou a porta, vamos voltar a nossa concentração para cá. Vamos vigiar o pensamento todo dia, mas especialmente no dia da reunião. Porque se a gente chega lá aceleradão, tem que pagar os boletos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê, a nossa emissão fluídica vai estar prejudicada. E aí, a efetividade do trabalho também vai ser prejudicada. Kardec continua dizendo: depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Então, qual que é a intenção? Né? Depende da intenção. O cara está se doando ali, o máximo que ele consegue. Né? E aí, aí o negócio vai demais, vai forte, vai puro, vai leve. Né? Então, depende dessa intenção. E por que ele está trabalhando intenção? Vou fazer a cura para me exibir. Você vai na casa de alguém, põe a mão para se exibir. Qual que é a sua intenção? Essa é aparecer? Então, está totalmente prejudicado o trabalho. Não, vou fazer isso porque eu estou tentando impressionar alguém, estou tentando conquistar alguém. Esquece, isso não funciona. Porque a sua intenção está viciada. Agora, a sua intenção é das melhores, passando por cima de outras intenções suas, como todo mundo tem, né? Vaidade, vergonha, sei lá, o que a gente sentir na hora. Se a gente conseguir superar isso, na intenção de ajudar o próximo, vocês imaginam que injeção que é essa, que influxo que é isso, a potência disso. Depois Kardec continua. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Né? Então, a fonte tem que ser trabalhada, a reforma íntima tem que ser realizada. É lógico que nenhum de nós aqui, pelo menos, né, ninguém aqui é Jesus. Nós estamos muito longe disso.
Se a gente for esperar ficar igual ele para trabalhar, não vamos conseguir. Mas a gente tem que ser o melhor que a gente consegue, o mais puro que a gente conseguir ser. E aí o nosso trabalho vai ser melhor. E o trabalho, ele não é só quando a gente senta para trabalhar. O trabalho é a hora que a gente está fazendo comida para os nossos parentes, para os nossos amigos, na lida do dia a dia, né? No telefone, seja trabalho, seja o que for. Quanto mais a gente busca a pureza, mais a gente consegue transmissões puras e auxiliadoras. Item 32. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Então, ou seja, vai depender da circunstância, né, que a gente vai entender o que aconteceu, qual foi a ação fluídica sobre esses doentes. E aí Kardec diz, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, né? Então, são aquelas várias sessões que aos poucos a gente vai realinhando através do magnetismo aí a pessoa que está, o paciente, né? De outras vezes, é rápida, como uma corrente elétrica, né? Então, em algumas vezes é mais rápida, né? Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato de vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes, ou seja, uma leve diferença de gênero, né? Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só se diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Então, como ele diz, pode ser lento ou pode ser rápido, mas os dois casos são magnetismo, né? Então, seja com várias sessões, com uma melhora lenta que vai crescendo, ou seja, aquela cura instantânea, né, aquele boom, nos dois casos ele está tratando de magnetismo. E então só vai se diferir pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, o princípio dessas curas é sempre o mesmo. O fluido é esse influxo, essa injeção de fluido no doente que vai agir de forma terapêutica, que vai agir como um remédio, que vai trocar as moléculas doentes pelas moléculas saudáveis. E o efeito, ou seja, o que vai acontecer, como é que vai ser essa cura, vai depender da qualidade das circunstâncias especiais, que foi que Kardec tratou aqui. A pureza, a intenção, a vontade. E aí a gente também tem algumas pessoas que têm essa descarga mais forte, como Kardec falou aqui. Algumas pessoas têm essa capacidade. Outras, né, talvez a grande maioria, tem uma capacidade reduzida, mas que é possível um trabalho, como a gente faz no Luz e Amor aí, nas sessões de radiação, né, no passe magnético, e esses trabalhos que a gente conhece. E no próximo capítulo, nós vamos estudar a ação magnética, e Kardec vai dar essas três maneiras que eu comentei ali em cima, né? Pelo fluido do próprio magnetizador, pelo fluido do espírito sem intermediário, ou seja, não vai ter ali a pessoa transmitindo, e no terceiro caso, o fluido do espírito que passa pelo magnetizador. O magnetizador vai servir de intermediário, de canal para o espírito trabalhar. Muito bem, passou muito rápido a reunião de hoje. Passou muito rápido. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Só comentar que você explicou muito bem. Muito obrigado. É um tema difícil, a gente tem que ir
Tem que buscar, assim, a pedalada de Kardec, assim, ó, né? Para a gente pegar, porque ele deixa a gente na cara do gol. Mas a gente tem que estar sempre relembrando o que ele foi colocando, porque é um assunto complexo, né? Não tem como. Então, sempre lembrar o capítulo que a gente está, do que nós estamos falando. Nós estamos falando de cura, nós estamos falando de... Começou com o fluido, as propriedades do fluido, o perispírito, né? Kardec foi colocando degrau por degrau, sem pular nenhum. E aí a gente consegue subir a escada sem cair. O cara era fera. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Lucélia, sentimos sua falta no estudo do Céu e Inferno, quarta-feira. Isso aí. Já vai. Ô, Verinha, eu acho que ela se esqueceu da reunião. Ela esqueceu. Não foi isso, Ana? Ela Ah esqueceu. Mas na próxima... A quarta agora não vai ter, né? Que é feriado. É, Foi isso que nós combinamos, se eu não estiver enganado? foi. Aí Foi, na foi outra a sim. gente já faz. Já até avisei. Foi sim, Marlene. Não vai ter, não. É isso aí. Então coloca aí na agenda aí, ó, Lucélia, para você não esquecer. Ó. Essa semana não tem, mas na outra não pode faltar, não. Próxima com vocês. Beleza, é isso aí, pessoal.